Boa noite, sejam bem-vindos ao Dia em Análise. Hoje comigo tenho à minha direita Alda Macedo, deputada do Bloco de Esquerda. À minha esquerda tenho João Abreu, presidente da Conselhia do PSD de Santo Tirso. Boa noite aos dois e o tema que começo por propor nesta noite tem a ver com um relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados e que tem a ver com os inscritos nos cadernos eleitorais, ou seja, este relatório dá conta de inúmeras falhas nos cadernos eleitorais, falhas que têm sido vindo a ser apontadas, que foram também apontadas nas últimas eleições europeias, falhas gravíssimas, segundo este relatório. Por exemplo, há pessoas que votam 2 vezes, há pessoas inscritas que já faleceram, uma série de erros que podem ou não pôr em causa então os resultados das eleições. Alda Macedo, começo por perguntar-lhe, de facto, estas falhas põem em causa os resultados muitas vezes? Podem pôr. Na verdade, a fiabilidade dos cadernos eleitorais é muito importante em relação àquilo que é a fiabilidade de traduzir a vontade dos eleitores no momento da contagem dos votos. E, portanto, é preciso garantir que a tempo e horas estes cadernos eleitorais sejam expurgados de tudo aquilo que são as irregularidades que, de acordo com o relatório que ontem foi divulgado, existirão. Duplicação de nomes, enfim, não significa que as pessoas votem de facto 2 vezes. Pode dar-se o caso, inclusivamente, de haver pessoas com nomes iguais. Acho isso perfeitamente possível, essas coisas acontecem. Mas se há um mesmo nome exatamente igual que se repete várias vezes, é preciso averiguar se isso corresponde às várias identidades diferentes ou se corresponde a um erro de registro. Porque aquilo, na pior das hipóteses, pode significar, na minha opinião, é que mexe com aquilo que são os valores da abstenção. E, portanto, há aqui uma tradução daquilo que é a percentagem de votantes e aquilo que é a manifestação de vontade de cada um desses votantes e aquilo que é a percentagem que é feita em função do número de eleitores que são registados. Na verdade, há aqui vários cuidados que é preciso ter. Nós já temos no país, aliás, vários problemas que são inevitáveis. Por exemplo, em distritos que têm uma elevada taxa de imigração e as pessoas simplesmente saíram do país, foram trabalhar, não têm condições de voltar naquilo que são os momentos eleitorais, já são penalizados por isso, não podem continuar a ser penalizados porque há óbitos que excessivamente tarde são registados. Isto não pode ser, ou porque há transferências de residência que não são devidamente registadas, ou porque há enganos que não são corrigidos. E, portanto, essa fiabilidade dos dados tem que ser garantida a tempo e horas para o momento eleitoral. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, João, pediu exatamente a intervenção do Governo nesta matéria para garantir essa fiabilidade. Acredita que as coisas vão estar a tempo e horas prontas, ou pelo menos é esse o desejo? Acha que de facto é importante que isso seja feito para clarificar as coisas? Claro, sem dúvida que sim. Aliás, eu penso que nesta matéria todos os quadrantes políticos e todos os intervenientes nos processos eleitorais têm que estar de acordo. Portanto, se há algo que é fundamental, é que haja certeza, que haja uma inscrição única no caderno eleitoral de cada cidadão para que possa exercer o seu direito de voto. Eu gostava só de ir um bocadinho atrás, fazer aqui um ajustamento da informação que deu ao apresentar-me. Eu não da Comissão Política, Conselheiro do PSD, sou o candidato à Câmara pelo PSD em Santo Tirso. Portanto, eu não quero, não quero assumir. Claro que sim. E repare, até na minha condição, nessa condição, é muito importante que, e estamos a falar não só de grandes aglomerados, mas estamos a falar também de pequenos aglomerados, é que muitas vezes essa transferência e essa, digamos, confusão nos cadernos eleitorais se pode acentuar. Eu dou-te um exemplo, e até para colmatar isso, tive o cuidado de solicitar às juntas de freguesia os cadernos eleitorais. E eu reparei, por exemplo, uma coisa, até hoje, das 24, só 2, há cerca de 2 meses, só 2 é que forneceram os cadernos. E, portanto, sem dúvida nenhuma, que eu acho que o Governo tem que ter um olhar muito atento, muito rigoroso, porque o que não pode acontecer é que haja um conjunto, digamos, uma base de dados, onde são inscritos 15 milhões de portugueses,
e depois um universo eleitoral de 9 milhões, mas que nenhum nem outro correspondem à verdade, porque aquilo que nós acabamos por saber é que, inclusive os recém-nascidos, são introduzidos na base para que ela, inteligentemente... Sim, mas só a partir do momento em que atingem a idade de poderem votar, é que são considerados por efeito de caderno eleitoral propriamente dito. Agora, aquilo que eu vi hoje, em algumas abordagens ao problema, alguns casos pontuais aqui ou ali, é que há pessoas com mais de 18 anos que não aparecem, há pessoas com menos de 18 anos que aparecem podendo votar, alguns com várias inscrições e, portanto, aquilo que alguns sugerem é que realmente haja eu não diria uma suspensão, porque eu acho que estes processos são processos, eu acho que não se trata de um problema de novas tecnologias, trata-se de um problema de encontrarmos agora as incompetências ou as falhas, que sendo graves têm que ser imediatamente corrigidas, sob pena de ficarmos, digamos, temos aqui uma situação quase de terceira mundização de uma votação que depois pode não corresponder à verdade. E isso não credibiliza nada, digamos, quem é responsável por estas questões. Esse foi um problema que já foi colocado nas europeias, Alda Macedo. Esta fiabilidade dos cadernos eleitorais agudiza-se pelo facto de termos duas eleições, ou acredita que isto é normal, sempre que há eleições volta a levantar-se esta questão? O que é que falta fazer para resolver? Como é que se pode resolver? Será necessário um trabalho mais geral de todos? Eu julgo que é preciso, justamente, como dizia, é olhar para os programas informáticos que dão lugar a estes registros e ver quais são, do ponto de vista técnico, quais são as afinações que precisam de ser feitas. Deixe-me dizer que não é por haver 3 eleições este ano que o problema é particularmente importante, ele é importante em qualquer instância. Aquilo que é a base da nossa democracia é este princípio do voto, do respeito pelo voto, pelo direito de uma pessoa um voto e, portanto, este respeito pela verdade de quantos somos, quem é que exatamente são os eleitores no país, é um problema de qualidade da democracia e, portanto, aquilo que são os defeitos que venham a ser encontrados devem ser o mais rapidamente possível corrigidos e estou convencida que isto é um consenso que faz opinião em todo lado e, portanto, será uma prioridade que será devidamente tomada em linha de conta. Seria estranhíssimo que fosse de outra maneira, porque na verdade aquilo que é este amadurecimento dos portugueses diante da participação eleitoral, eu julgo que é um ganho que temos conseguido, que temos obtido e devo dizer que eu tenho uma confiança enorme naquilo que é o sentido de responsabilidade, quer dos nossos órgãos autárquicos responsáveis por organizar, preparar as mesas de voto, quer dos cidadãos e cidadãs que diligentemente fazem o registro no dia das eleições e que não têm a menor dúvida que é gente com muito bom sentido da responsabilidade do ato que estão a realizar. E, portanto, eu penso é que, na verdade, estes defeitos são defeitos que decorrem daquilo que é, à medida que vamos tentando melhorar as coisas, ou que se vai tentando fazer alguma alteração, como é esta do registro automático dos cidadãos, naturalmente que surgem dificuldades decorrentes daí. Agora é preciso olhar para elas e corrigir os erros. Se esta é de facto uma matéria que gera consensos, o segundo tema que proponho gerou muita controvérsia, tem a ver com o Banco Privado Português, que hoje foi comprado pelo grupo Oreia Antunes pelo valor simbólico de €1, mas e com duas empresas também holding que a empresa comprou, Oreia Antunes comprou, ainda assim fica com a dívida que o Banco Privado Português tem nesta altura e vai tentar também resolver a situação dos clientes que têm as suas contas congeladas já há bastantes meses. João, aquilo que lhe pergunto é uma solução para um problema que existia ou uma solução que chega tarde demais? Como é que vê esta compra agora do Banco Privado Português? Bom, que é uma solução, parece que sim, e portanto ela apareceu e foi, para mim não foi muito surpreendente que ela tivesse acontecido e acontecido nesta altura. De qualquer maneira, eu gostava só de introduzir aqui alguns dados que parecem importantes. Neste momento o PPP tem, digamos, um conjunto de responsabilidades que penso que andará pelo quádruplo dos seus ativos. Dificilmente consegue resolver por si sozinho, uma vez que o Estado, que o Governo também entende, eu acho que bem, não estar a resolver o problema de todas as empresas que por má gestão ou
por alguma